Graça e paz, porque Deus tem propósitos nas nossas vidas, amém? É um grande prazer estar com cada um de vocês novamente, nesse novo vídeo. Acabei de gravar aqui a minha live junto com as missões pelo mundo, sobre esse mesmo tema, vida em abundância. Como eu não consegui levar todo o conteúdo, porque Deus começa a usar do jeito que Ele quer. Estou aqui gravando e deixando aqui essa live, essa gravação do tema inteiro de tudo que eu tinha planejado, né? De todas as palavras aqui do contexto, amém? Que essa palavra venha edificá-los grandemente, que você venha viver uma vida em abundância com Jesus Cristo, amém? Quero deixar um grande beijo, um grande abraço para as pessoas muito especiais no meu coração. Minha pastora Naira Cis, minha eterna mãezinha espiritual, que me ajudou muito nessa caminhada. Meus pastores, pastor Luiz e a pastora Sumaia, também amo muito, de paixão, no Ministério Batista Moraxá, onde eu faço a minha faculdade de teologia, e eu recomendo a todos vocês, é maravilhoso, pastores idôneos, professores idôneos, amém? E vamos se alegrar um pouquinho nessa manhã ensolarada em São Paulo. Então nosso tema de hoje vai ser vida em abundância. Nós viemos para quê? Para louvar ao Senhor. E vamos começar esse vídeo adorando e engrandecendo o nome do nosso Deus, amém? Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me
Glória a Deus. Ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Não importa a situação, não importa o que você está passando, se alegre ao Senhor e viva em abundância, porque Deus tem vida em abundância para mim e para você. Amém? Nessa manhã eu quero ler aqui em João 10. O Senhor Jesus Cristo é o bom pastor. Ele é o nosso melhor pastor. Ele é o nosso Pai amoroso, que está sempre de braços abertos para me receber, para te receber, para perdoar os nossos pecados diários. Amém? Ele ouve as nossas orações, porém, Ele precisa que nós venhamos viver em obediência, que nós não venhamos abrir brechas para o diabo. Amém? Que venhamos ser obedientes ao nosso Pai, ao nosso Rei, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Deus está trazendo correção para quem Ele ama. Que Deus venha trazer correção nessa manhã para a minha vida e para a sua vida. Amém? Porque Ele é o único caminho que te leva ao Senhor Jesus Cristo. É o único caminho que te leva para a vida eterna, para viver nos céus. Amém? E vamos ler aqui em palavra de João 10, com o título Senhor Jesus Cristo é o bom pastor. Começando do versículo 7, Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas lhes darem ouvido, mas se as ovelhas não derem ouvido, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. E indo lá para o 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Que lindo, né? Jesus Cristo é assim, Pai lindo, amoroso, que te ama e te escolheu desde o ventre da tua mãe, mesmo antes que você nem sonhasse que Ele existisse, mesmo antes de você aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e único Senhor da tua vida. Jesus Cristo te escolheu. Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você. E Jesus Cristo quer que vivemos em abundância de vida. Nós não viemos para essa terra para ficar sofrendo. Nós não viemos para essa terra para viver de humilhações. A partir do momento que nós vivemos em obediência às palavras sagradas, nós vivemos em transbordantes bênçãos sobre as nossas vidas. As bênçãos vão correr atrás da gente. O emprego vai correr atrás de você. Amém? Glória a Deus. Então que nessa manhã você venha receber o renovo do Senhor. Venha receber essa palavra de correção para que Deus venha fazer você viver o transbordar de vida com Jesus Cristo. Amém? Em Salmos 22 diz assim, Salmos 22 diz assim para mim e para você: nossos pais confiaram em ti. Confiaram e os livrastes. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Deus quer que nós venhamos confiar nele. Antes de você fechar um projeto, fechar alguma coisa que você está aqui, uma compra de casa, uma compra de carro, uma compra até de roupa, coloque Jesus Cristo na sua frente. Quando você, por exemplo, vai escolher uma roupa, a pastora Naira Assis, minha eterna mãezinha espiritual, me ensinou isso, que eu também não sabia, praticamente há 10 anos atrás. Quando você coloca uma roupa, se olha no espelho, antes de fechar aquela roupa, de comprar aquela roupa, pergunte ao Espírito Santo de Deus:
Espírito Santo, essa roupa agrada ao meu Senhor? Essa roupa agrada ao meu Pai? Porque se você comprar uma roupa, você que é mulher, que leve os homens a pecar, você pode ter certeza que no dia do juízo, você dará conta de cada palavra, de cada ações que você teve nessa terra. Então que venhamos ser homens e mulheres de Deus nessa terra. Amém? Homens idôneos, mulheres idôneas, que seguem as palavras e os mandamentos do nosso Senhor. Porque Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está a portas. Jesus Cristo pode voltar num abrir e piscar de olhos, pode ser agora. Tô aqui gravando e de repente sumiu a Renata. E aí? Amém? Que venhamos ser edificados com essa palavra, ser corrigidos com essa palavra, porque Jesus Cristo só quer que vivemos em vida em abundância com Ele. A partir do momento que colocamos Jesus Cristo na frente das nossas ações, dos nossos conselhos, das nossas escolhas. Amém? Jesus Cristo vem e muda situações. Jesus Cristo quer que confiamos nele. A partir do momento que tenhamos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós agradamos o coração do Senhor. E a partir do momento que agradamos o coração do Senhor, do nosso Pai, Ele tem prazer, Ele tem alegria que venhamos viver em transbordâncias de bênçãos. As bênçãos já estão liberadas no mundo espiritual. Mas para que venhamos viver essa vida em abundância, precisamos ter uma vida reta diante do Senhor. Amém? E que venhamos confiar no nosso Deus Todo-Poderoso. Confiar em Deus, tá lá em Provérbios 3:5. Vamos dar uma lida? Provérbios 3:5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos? Honra o Senhor com os teus bens e com tuas primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do seu Senhor, nem te enfades na sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Lindo, né? Você viu como Jesus Cristo te ama? Você viu como Jesus Cristo quer mudar a tua história? Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo é um pai amoroso. Eu não sei o que você passou pela tua vida, se você teve um pai que abusou de você, ou que você teve uma mãe general, uma mãe estúpida, uma mãe que ainda não conhece o Senhor. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei quais são as suas dificuldades, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas o Senhor sabe. O Senhor não é um pai humano, o Senhor é o Pai Celestial. Jesus Cristo se fez carne nessa terra. Sabe para quê? Para entender as nossas dores, as nossas limitações, as nossas aflições. Se você está passando por algum problema que para você não tem solução, Jesus Cristo diz para você nesse dia: eu tenho a solução para o seu problema. Porque eu sou um pai amoroso, um pai que está de braços abertos para te receber como filha e filho amado do Senhor Jesus Cristo. Ele não quer que você fique sofrendo. Só que enquanto você viver nos caminhos de pecados, no caminho de adultério, no caminho de prostituição, você vai sofrer sim consequências, porque o caminho da morte, o caminho do pecado leva à morte, diz o Senhor. Isso é bíblico. Então, mesmo que você esteja vivendo uma vida boa nesse momento, está em iniquidades, estão vivendo em iniquidades, você pode ter certeza que a hora da colheita vai chegar.
E Deus não quer que você sofra nessa terra. Nós teremos aflições, sim. Sim, todos os filhos de Jesus Cristo têm aflições nessa terra. Mas somos mais que vencedores. Porque a partir do momento que vivemos em obediência ao Senhor Jesus Cristo está na nossa frente. Jesus Cristo é o nosso general, que vai na nossa frente, derrubando as armadilhas de Satanás, desfazendo as armadilhas de Satanás, jogando por terra todas as mentiras e calúnias que levantam contra a tua vida. Amém? Amém? Jesus Cristo quer que você viva em abundância. Amém? Mas você precisa fechar brechas, você precisa renovar a aliança que Jesus Cristo tem com você. Porque não é Jesus que quebra as alianças, somos nós que quebramos a aliança com Cristo. Amém? Jesus Cristo te ama e te escolheu desde o ventre da tua mãe. Amém? Deus tem um plano, um projeto para você nessa terra. Jesus Cristo está a portas. Jesus Cristo ele não precisa de ninguém. Ele pode fazer tudo sozinho, porque ele tem poder para isso. Mas ele tem o prazer que sejamos co-participantes das suas obras nessa terra. Amém? Então ele quer que você seja a boca dele nessa terra. Tem pessoas, milhares de pessoas compadecendo ao seu redor. E você precisa ser a luz no meio desse povo. Você precisa abrir a tua boca, diz o Senhor. Profetize sobre os ossos secos, diz o Senhor. Amém? Que você venha a ser um profeta nessa geração. Que você venha a ser levantado nessa geração. Profetiza sobre os ossos secos, diz o Senhor nessa manhã. Amém? Não sei qual é a situação que você está passando. Não sei qual é a situação que está acontecendo. Mas profetiza. Tenha fé do tamanho do grão de uma mostarda, diz o Senhor. Profetiza sobre os ossos secos. Seu filho está nas drogas? Profetiza, Senhor, obrigado, porque o meu filho já é um missionário do Senhor Jesus Cristo. Porque o meu filho já é um pastor, eu vejo nos olhos da minha fé o meu filho pregando o evangelho sobre as nações. Profetize sobre os ossos secos, diz o Senhor, para você nessa manhã, amém? Vendo ali em Mateus 19, sobre o jovem rico, diz Deus ao jovem rico, não a terás. E ele perguntou para Jesus, o que posso fazer para te seguir? E Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E respondeu-lhe o jovem rico, tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Ou seja, ele já estava fazendo tudo isso. O que falta ainda para ele? E Jesus Cristo respondeu, se queres ser perfeitos, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. O que está te prendendo nessa terra? O que está te afastando do Senhor e Salvador Jesus Cristo para que você venha viver uma vida em abundância com Cristo? É falta de honrar teu pai e tua mãe? Honra teu pai e tua mãe, para que os teus caminhos sejam abençoados pelo Senhor Jesus Cristo. O que está te afastando das bênçãos do Senhor? É uma vida de luxúria, como esse riquinho? O que está afastando você das bênçãos do Senhor? Que nessa manhã o Senhor venha te libertar de tudo que está te afastando das bênçãos do Senhor. Jesus Cristo está a portas. Existem milhares de pessoas morrendo ao nosso redor, morrendo na prostituição, morrendo no lesbianismo, morrendo com fumo, morrendo no ocultismo. Oh, meu amado e minha amada, se levanta em oração. Ore pelas aqueles que te feriram. Ore pelas pessoas que te odeiam, porque essas pessoas te odeiam porque você é luz no meio dessa geração. Essas pessoas te odeiam porque eles não conhecem Senhor Jesus Cristo. Eles não conhecem esse Pai amoroso que também ama cada um deles. Eles estão com vendas nos olhos, eles não estão entendendo, eles não conhecem Jesus. A nossa obrigação de servos de Deus,
que já conhece o Pai, esse Pai amoroso, esse Pai maravilhoso que morreu na cruz por mim e por você, que não temos mais pecado, mas que somos justificados em Jesus Cristo. Essas pessoas não conhecem. Precisamos ser luz por onde nós andarmos. Amém? Que você possa ser luz por onde o Senhor colocar você. Amém? Que as pessoas venham enxergar Jesus Cristo através das suas ações. Eu falo isso para mim também, eu não sou perfeita. Mas que venhamos ser hoje, mais uma vez, corrigidas pelo nosso Pai. O Pai que nos ama, o Pai que quer que vivemos em abundância para com Ele. Amém? Glória a Deus. O que te separa de Jesus Cristo? É um cigarro que você não consegue parar de fumar? É uma prostituição, que você não sai dessa vida de prostituição? Porque no mundo tem muitas coisas, o diabo colocou muitas coisas que encantam as pessoas. Amém? Só que é tudo ilusório. Hoje está encantando essas pessoas. Eles vivem uma farra. Eles vivem orgias. Mas no dia seguinte eles estão podres. Estão com as suas almas doloridas, com suas feridas sangrantes. Eles estão colocando sorrisos nos lábios. Eles acham que são amados, que estão felizes. Mas no fundo, até eles mesmos sabem disso. Bem lá no fundo, só o Senhor Jesus Cristo conhece a dor de cada uma dessas pessoas. Porque ninguém consegue ser feliz se não estiver andando com Jesus Cristo. Ninguém nos ama mais do que Jesus Cristo. Nosso pai e nossa mãe nos ama muito, mas Jesus Cristo ainda ama muito mais a gente do que até mesmo os nossos pais. Amém? Eu não sei se você foi rejeitado pelo seu pai ou pela sua mãe, se você foi uma pessoa órfã, mas diz o Senhor nessa manhã, você não é órfão, fui eu que te escolhi, eu não abro mão da tua vida, eu tenho um propósito e um chamado para você nessa terra, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Indo mais para frente, aqui em Jeremias está escrito assim, para você ver que não é a palavra da missionária Renata, mas o Senhor diz assim para você nessa manhã. Jeremias 1, versículo 5. Antes que eu te formaste no ventre materno, eu te conheci. E antes que saístes da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Amém. Glória a Deus. Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. Não é a Renata que está falando, não é a missionária Renata que está falando. É a palavra do Senhor Jesus Cristo para você que quer confirmar. Está ali em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Jesus Cristo te escolheu desde o ventre da tua mãe. Jesus Cristo tem um propósito para você nessa terra. Quer salvar almas. Quer ser um missionário do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo quer levar cura. Quer que você viva em abundância. Amém. Glória a Deus. E mais pra frente, tá ali em Mateus. Voltando lá para Mateus. Agora Mateus 19, 26. Tá escrito assim. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhe: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. O que é que você está pedindo para o Senhor? Para você pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível, diz o Senhor aqui em Mateus 19, versículo 26. Jesus Cristo diz para você nessa manhã: eu não sei qual é o seu problema, mas coloque-me na frente do seu problema, clame ao Senhor, se ajoelhe, seja sincero com o Senhor, seja transparente com o Senhor, sobre suas aflições, sobre suas dores, sobre suas angústias, o que você todos os dias chora, leve ao Senhor, leve aos pés do Senhor, e peça ajuda ao Senhor, porque Ele é a única pessoa que pode te ajudar, Ele é seu Pai, Ele te ama do jeitinho que você é. Ele não está aqui para te julgar, mas Ele está aqui para te amar. Ele está aqui para te aconchegar nos braços dEle, te guardar debaixo das suas asas, te proteger de todo o mal. Amém? Nada é impossível ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?
Glória a Deus. Em Mateus 25, ainda em Mateus um pouquinho para frente, aí Deus vai falar assim, que nós venhamos ser compadecentes dos necessitados nessa terra. Porque quando a gente cuida do nosso irmão, nós estamos cuidando dos filhos do Senhor, estamos agradando ao Senhor. É para isso que viemos ser chamados nessa terra, para ajudarmos. Deus vai abundar a sua vida de bênçãos, vai transbordar a sua vida financeira, mas não é para você gastar em luxúria e com esse mundo. Sabe para que Deus abençoa a minha vida e a sua vida nessa manhã? Sabe por que Deus muda a minha história e a sua história nessa manhã e nessa terra? É para que venhamos ser compadecentes dos pobres e necessitados. É para isso que somos chamados nessa terra. De nada vale se Deus mudar a nossa vida e se nós não esticarmos o braço para cuidar dos necessitados e oprimidos, dos órfãos e das viúvas. De nada vale. Não que venhamos ir ao céu através das nossas ações, porque na própria Bíblia diz que não é com nossas ações que venhamos alcançar os céus. Não é. É a palavra do Senhor que diz isso, não é a missionária Renata. É a palavra do Senhor. E eu tenho responsabilidade nesse canal de levar o que Deus fala, de levar a palavra do Senhor e não o que o meu coração quiser falar. Eu tenho responsabilidade das minhas ações, das minhas palavras nesse canal, porque eu estou fazendo esse canal para honrar e glorificar o nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu preciso levar para esse mundo que o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo mude histórias. Que o meu Senhor e Salvador mude histórias. Para Ele nada é impossível. Eu preciso aqui, como filha de Deus, proclamar e mostrar para as pessoas que ainda não conhecem esse Deus que mudou a minha história, que vai mudar a tua história a partir do momento que você tiver fé. Fé e confiar nele, não seja incrédulo. A partir do momento que você consegue ser incrédulo, você está dizendo para o Senhor Jesus Cristo: eu não acredito em nada, eu não acredito que você morreu na cruz, eu não acredito que você muda histórias. É isso, uma pessoa incrédula. Pessoas incrédulas são assim, são pessoas que não assumem que não acreditam nos milagres do Senhor Jesus Cristo. E que nessa manhã você não venha ser incrédulo, que nessa manhã você venha contar os seus testemunhos, por onde Jesus Cristo te levar, que nessa manhã o Senhor venha fazer de você a boca de Cristo por onde o Senhor te levar. Amém? Glória a Deus. E venhamos aqui ler Mateus 25, do 31, 40, para que você venha entender o que eu estou falando nessa terra. Mateus 25, capítulo 25, a partir do versículo 31. Olha o que Deus diz para você nesse vídeo. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e a todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separará dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à tua direita. Olha o que Deus está falando. Vinde benditos do meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Estava enfermo e nem me visitaste. Estava preso e foste me ver. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos o que comer? Ou com sede te demos o que beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e preso e te fosse visitar? E o Rei, o Senhor Jesus Cristo, te responde nessa manhã: em verdade vos afirmo que sempre que eu fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim
o fizeste. Você quer ter uma vida abundante? Você quer ter paz na sua vida? Ser mais que vencedor com Cristo Jesus? Seja abençoador. Abençoa as almas que o Senhor está colocando do seu lado. Se o Senhor te abençoou com uma vida financeira próspera e transbordante, não foi para que você vivesse esbanjando nos prazeres mundanos, não. Se Deus mudou a tua história, foi para que você viesse abençoar e cuidar dos oprimidos, dos cativos, dos órfãos e das viúvas. Foi para isso que o Senhor te chamou. Foi para isso que o Senhor mudou a tua história, amém? E quando a gente é abençoado e não fazemos isso que o Senhor está falando na palavra dele, do mesmo jeito que Deus te deu, Deus retira de você. Do mesmo jeito que Deus te deu os dons de cura, é para você levar cura aos enfermos. E não para você ficar se exibindo diante dos teus irmãos que você é usado para cura. Porque você nada tem. Tudo é emprestado daquele lá, ó, do Deus Todo-Poderoso. Tudo é emprestado de Deus. Não temos nada para oferecer ao nosso irmão. Mas quando nós resolvemos ser vasos de bênçãos nas mãos do nosso oleiro, nós somos usados sim para alcançar almas que o Senhor quer que nós venhamos alcançar. Nós somos luz, onde o Senhor quer que sejamos a luz do Senhor para aquelas pessoas oprimidas, para que eles venham saber que mesmo diante daquela situação dentro de um hospital, com um tubo na orotraqueal, que você venha falar no ouvido dele: Jesus Cristo te ama e não te esqueceu, porque ele está ali ouvindo sim. No seu inconsciente já teve estudos na parte na parte da medicina. Eles ouvem, eles entendem. E é isso que Deus quer que venhamos fazer nessa terra. Levar o seu amor, porque ele morreu por mim e por você. Jesus Cristo me ama e te ama. Jesus Cristo ama aquele enfermo. Jesus Cristo ama aquela prostituta. Jesus Cristo odeia o pecado, mas ama o pecador e quer que venhamos nos arrepender e viver uma vida em abundância para com ele. Amém? Que venhamos nessa manhã viver uma vida abundante com Cristo. Amém? E voltando um pouco para frente mesmo em Mateus 6, a partir do 33. Olha o que o Senhor diz para você nessa manhã. Mateus, versículo 6, a partir do 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Ponha Senhor Jesus Cristo sempre na sua frente e não se preocupe com o dia de amanhã. Você está orando e jejuando pelo aquele amigo que você tanto ama, que Deus colocou na sua vida para que você venha ser intercessor? Continue orando e jejuando. Você está orando e jejuando pelo seu pai, pela salvação do seu pai, da sua mãe, da sua família? Continue orando e jejuando e não se preocupe, mesmo que os seus olhos não espirituais, carnais, não estejam enxergando. Que você venha nessa manhã, que o Jesus Cristo de Nazaré venha ativar os seus olhos espirituais. Que nessa manhã você venha enxergar além sobre as respostas das suas orações. Que você venha orar agradecendo as respostas das suas orações. Senhor Jesus Cristo, os meus olhos espirituais já estão vendo o meu amigo sendo missionário do Senhor. Eu te agradeço, eu te louvo. Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço e te louvo, porque os meus olhos espirituais já estão vendo o meu filho que saiu das drogas pregando o teu evangelho. É assim que nós agradamos o Senhor. Com esse tipo de oração com ousadia, oração com ousadia de quem conhece o Deus que serve, que conhece o Deus, o Pai amoroso e o poder que Jesus Cristo tem para mudar histórias e situações, amém? Glória a Deus.
dependência de Deus. Deus quer que venhamos ser dependentes dele. E somos mesmo, e devemos ser humildes a respeito disso. Porque o ar que nós respiramos é porque Deus trouxe toda manhã. Nós só estamos aqui acordados e fazendo a obra e cuidando e trabalhando porque Deus nos deu o fôlego de vida nesse dia de hoje. Que nós venhamos entender que somos completamente dependentes do Senhor. E aqui em Salmos 37, do 3 em diante, diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Alimenta-te da verdade. Sai daqueles cochichos, daqueles círculos de escarnecedores. Sai disso, não se contamine. Venha refletir o dia inteiro, mesmo sendo no trabalho, nos seus estudos dentro da faculdade. Se reveste da armadura. Coloque, como diz a pastora Nair, coloque um filtro espiritual nos seus ouvidos, para que você não venha ser contaminado, amém? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Tá aqui em Salmos 37, para você que quiser ler depois com mais calma e dedicação. Amém? Confia, entrega o teu caminho ao Senhor. Deleite-se no Senhor. Não fique preocupado com o coronavírus, preocupado que seu filho está nas drogas, que quanto mais você ora, mais ele se afunda nas drogas. Não se preocupe com isso. Entrega a sua oração ao Senhor, porque não existe mão melhor nesse mundo para você entregar as tuas necessidades, as tuas aflições nas mãos do Todo-Poderoso. E deleite-se. Deleite-se aonde? Deleite-se em fazer a obra, em ser um missionário do Senhor, em ler as Sagradas Escrituras, em aprender mais do seu Deus, do Deus que cuida da tua família. Deleite-se no Senhor e Ele agradará, satisfará os desejos do seu coração, porque você está agradando o coração do Pai, e Ele, como um Pai amoroso que te ama, também vai ter satisfação e alegria em agradar o teu coração, amém? Sangue do Cordeiro nos liga ao Pai. Vamos lá para 1 Pedro. Em 1 Pedro, nós aprendemos que foi na cruz, o sangue do Cordeiro. 1 Pedro, calma aí, 1 Pedro, acho que é aqui, eu já deixei separadinho para não demorar muito, tá bom? 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, olha o que Jesus diz para você. Vida em santidade é o título, amém? Você quer viver uma vida em abundância? Então você precisa ter uma vida em santidade. Não é a palavra da Renata, é a palavra de Jesus, amém? Estou lendo a palavra. Olha o que Deus diz para você nessa manhã. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. A gente não vai para o céu por causa das nossas obras. A gente vai para o céu através de obediência e pela graça divina. Graça não merecida, porque nenhum de nós, nem eu e nem você, nem ninguém, somos merecedores desse imenso amor que Jesus Cristo tem pela minha vida e pela sua. Amém? Nós venhamos sim alcançar os céus, mas pela graça divina, porque Deus está tendo graça e misericórdia pela minha vida e pela sua vida, amém? Mas precisamos ser obedientes. Voltando aqui, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência, porque se você reconhece Jesus Cristo, reconhece Deus Todo-Poderoso como seu Pai, você precisa ser obediente ao seu Pai. Do mesmo jeito que você é obediente ao Pai da terra, você precisa ser obediente ao Pai Celestial. Amém? Não vos amoldeis as paixões que tenheis anteriormente na vossa ignorância. Então, não se molde às paixões mundanas desse mundo. Amém? Mas que você venha se agradar e ser obediente aos caminhos e leis do Senhor, nosso Senhor e Salvador. Amém?
Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Aquele que me chamou e que te chamou é santo. Então que venhamos ser santo o mais possível a cada dia, para agradar o coração do Senhor. Amém? Tomai-vos santos também vós mesmo em todos os vossos procedimentos, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Tá aqui para quem quiser ler 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 13. Se você quiser ler na sua casa com mais calma, leia e reflita para que você venha ver e que Deus continue falando com você, amém? E pulando um pouco mais para frente, em 19 diz assim: mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo pecado. Amém? Você, quando anda em obediência, quando toma Santa Ceia, você andando em obediência, você não tem condenação nenhuma contra ti. Quando o diabo vier falar nos teus ouvidos, repreenda essa voz mentirosa e tenha uma vida em abundância com Jesus Cristo. Amém? Porque você está livre, livre pelo sangue do Cordeiro. Amém? Você é justificado em Jesus Cristo. Amém? Se você está passando por alguma tribulação, lá em Atos 13:38, se você quiser abrir depois. Amém? Que você venha ler Atos 16, capítulo 16, versículo 38. O que Paulo e Silas fizeram, mesmo diante das tribulações? Eles louvaram ao Senhor. O louvor, o diabo odeia o louvor. O diabo odeia o louvor. Porque é uma guerra espiritual muito grande o louvor. Não existe nenhuma armadilha do diabo que diante um louvor em sinceridade ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não caia por terra. Amém? Se você não sabia isso, então comece, em vez de murmurar, como eu já expliquei em outros vídeos meus, que você venha glorificar, honrar, louvar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E viver uma vida abundante com Cristo. Amém? Lá em Romanos 5, para que você venha se alegrar com o que Deus tem para falar para você. Romanos 5, em Romanos 5, a partir do 20. Você está mergulhado no pecado? Você quer ter uma vida em abundância? Olha o que Deus diz para você nessa manhã. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus Cristo, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus Cristo te libertou naquela cruz para você viver uma vida abundante nessa terra. Jesus Cristo não te chamou para viver como sofredor nessa terra. Teremos aflições sim, como Deus teve, como Jesus Cristo teve. Mas somos mais que vencedores quando vivemos uma vida em obediência ao Senhor. Porque o Senhor coloca os seus anjos ao nosso redor. E o diabo fica ao derredor dos anjos e ele não consegue nos tragar. Obediência gera bênçãos. Obediência gera bênçãos. Gera vida em abundância e gera proteção divina. Porque você não tendo brecha, o diabo não consegue contra a tua vida, porque o Senhor, o seu general, Jesus Cristo de Nazaré, se encontra na tua frente. E você é mais que vencedor com Cristo Jesus. E que nessa manhã você venha viver uma vida abundante. Do mesmo jeito que Jesus Cristo falou para os discípulos: lança a rede em meu nome. Lança a rede novamente. E o discípulo entendeu. E aí ele disse: Senhor Jesus Cristo, ele disse ao Senhor: nós somos pescadores com muita experiência, e se não pescamos nada até agora,
piorou agora, mas em seu nome, eu creio em ti, eu creio no que você está falando, diz aquele discípulo para o Senhor. Foi isso que ele quis dizer para o Senhor, que ele creia na palavra que o Senhor Jesus Cristo estava falando para ele. Então, em teu nome eu lançarei a rede novamente. Ele lançou a rede. E o que aconteceu? Eles viveram uma abundância, porque os peixes pularam para dentro da rede. Você sabia? Os peixes pularam para dentro da rede. Os 3 pães e os 2 peixinhos. Os 2 pães e os 3 peixinhos. Foi a mesma coisa. Jesus Cristo consagrou ao Deus Pai. E transbordou abundância para aquele povo. E ainda sobrou cestos. 12 cestos cheios. E aquele povo, aquele milhões de povo que estava ouvindo a pregação de Jesus Cristo, de correção e salvação da vinda de Cristo. Eles comeram de transbordar, de cansar de comer. E é isso que Deus quer para a sua vida, uma vida transbordante. Boaz, Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso fez Boaz se compadecer de Ruth e pediu para os seus escravos derramar comidas pelo chão, coisas que, ao contrário, as ordens geralmente eram com que eles não deixassem cair nada no chão, para que o pobre passasse fome. Mas o Deus Todo-Poderoso cuida e continua cuidando dos teus filhos amados e escolhidos. E compadeceu, aquebrantou o coração de Boaz. E Boaz deu ordem aos seus escravos para que deixassem cair comidas no chão. Eles nem entendiam, não entenderam o porquê, mas eles fizeram o que o chefe mandou. E Deus mudou a história de Ruth e da sua sogra. E eles transbordaram, viveram transbordantes, abundantes, tiveram uma vida transbordante com Jesus Cristo. Isso é viver com Cristo. Viver com Cristo é viver uma vida abundante, transbordar bênçãos. Amém? Transbordar saúde. Amém? Sansão, quando pecou contra o Senhor, ele perdeu sua força. Ele pecou contra o Senhor. O pecado gera morte. Mas ele se arrependeu, Sansão se arrependeu. E mesmo no último dia do seu chamado com Cristo nessa terra, mesmo que ele pecou diante do seu pai é tão amoroso. Ele foi sincero diante de Deus. Sansão foi sincero diante do Senhor. Pediu compaixão. Ele confessou os seus pecados. Então venha você confessar os seus pecados diante do Senhor. Não é diante de mim, é diante de Jesus Cristo. Se aquebrante, peça ajuda, se arrependa dos seus pecados. E mesmo no último dia, Sansão matou milhões de filisteus e cumpriu o seu chamado nessa terra. Amém? Que você venha cumprir o seu chamado nessa terra. Seja um missionário do Senhor Jesus Cristo. Se você foi edificado com essa palavra que Deus trouxe nesse vídeo, compartilhe, não pela Renata, compartilhe por Jesus Cristo. Compartilhe essa palavra, deixa o seu joinha e compartilhe a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que milhões de almas também venham ser alcançadas com essa palavra, para que milhões de almas também venham se arrepender dos seus pecados e ser missionários nessa terra. Compartilhe, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe. Compartilhe, seja um missionário do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado por mais uma companhia, pela sua companhia. Amém? Eu creio que Jesus Cristo falou com vocês e que vocês venham ser abençoados com essa palavra, venham viver uma vida próspera e abundante com Jesus Cristo. Amém? E que para você que ainda não serve a Jesus Cristo e que quer servir a esse Deus que muda histórias, que leva a salvação, faça essa oração comigo nesse momento. Amém? Diga assim: Senhor Jesus Cristo, fale seu nome, abra a porta do meu coração
para que o Senhor Jesus Cristo entre e faça morada. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo é Filho de Deus, que ressuscitou dentre os mortos para me dar vida eterna. Eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, para que eu tenha vida eterna. Eu declaro a partir de hoje que eu sou serva de Jesus Cristo de Nazaré até a volta, até a sua volta, e nenhuma condenação há sobre a minha vida, pois a minha salvação e perdão está debaixo do sangue do Cordeiro, e eu sou justificada em nome de Jesus Cristo. Amém. Porque Deus tem um propósito nas nossas vidas, amém? Compartilhe esse canal, compartilhe e seja um missionário do Senhor Jesus Cristo. Você pode ter certeza que Jesus Cristo vai te abençoar abundantemente, porque você está compartilhando a palavra do Senhor Jesus Cristo, amém? Fica com Deus, Deus abençoe, até o próximo vídeo, porque Deus tem um propósito nas nossas vidas, amém? Tchau, tchau, um grande beijo, Deus abençoe.